já tende aí, teria um argumento para falar de revolução, né? Porque você saiu de uma república velha e depois ali veio um governo provisório, constitucional e por aí vai, né? Então teve uma mudança política significativa. Mas essa mudança política foi por causa de um golpe de Estado, né? Não foi uma revolução, por exemplo, no sentido de uma participação popular, né? Revolução eu vejo mais também ligado a esse aspecto popular, né? Revolução Francesa, Revolução Russa, Então, tem não, mas uma participação popular mais forte. aí é que eu discordei, mas a Revolução Russa, ela não ascendeu por uma revolução popular, também foi um golpe de Estado. Entendi. Eu sei que teve sim uma expressiva participação popular, mas esse detalhe assim desse golpe de Estado, aí eu já não sei dizer assim se isso é que foi fundamental para iniciar, por exemplo, a União Soviética e tudo mais. Mas teve assim uma participação popular forte, né? Começou lá, acho que em 1905, lá teve o Domingo Sangrento, né, que é a morte de muita gente Não, ali pelo então, czar. peraí. Aí é outro momento histórico. Teve ali de 1905 até 1917, que aí se chegou a um regime liberal democrático precário do Kerensky, que substituiu o governo do Czar, e aí o Lenin derrubou o Kerensky e instituiu um regime comunista. Então essa participação popular que você está falando aí foi até o Kerensky. O regime do Kerensky não foi derrubado por uma onda popular que apoiou. Tanto que se você pegar a composição dos deputados da Duma, que era o parlamento russo lá do período do Kerensky, os bolcheviques tinham meia dúzia de deputados. Eles não tinham uma grande representatividade parlamentar. Então, eles disputaram uma eleição e elegeram ali o Lenin mais uns 6 ou 7 deputados junto com ele, pô. Sim, você teve tanto essa questão popular, a, a manifestação popular, as pessoas indo lá para pegar em armas, para fazer revolução, etc., mas também pode ter, junto disso, essa questão desse golpe de Estado. Mas o processo inteiro, toda a soma do processo é que é a revolução, né? Como eu disse, toda essa mudança profunda na sociedade, tanto política como econômica, entendeu? Todo o processo até atingir esse estado final, né? De você sair da monarquia absolutista para ir para uma ditadura socialista. Sair de um sistema ali semi-feudal para ir para um socialismo, um modo de produção, né? Era uma mistura de feudo com capitalismo para ir para o socialismo. Então, toda essa mudança e todo esse resultado que é a revolução, entendeu? Então, mas aí, assim, sem querer insistir, mas aí eu tenho que insistir só mais um pouquinho. Você acha. Assim, eu também não sei se você leu o suficiente, mas tu acha que as mudanças que o regime do parque promoveu na Coreia do Sul, que tirou o país de um. Assim, era uma espécie de um Vietnã, que era um país que tinha, basicamente, vivia da agricultura do arroz, para transformar o país num competidor global de produtos e mercadorias de high-tech, de alta tecnologia. Você considera isso aí, digamos assim, num curto período de tempo, mais ou menos em 15, 16 anos, você acha que isso aí, pelos teus critérios, você não colocaria como um processo revolucionário? Não, não, como eu falei, né? Tipo, ele manteve essa base capitalista da sociedade, ele deu esse golpe para conseguir instaurar essa ditadura e com isso ele conseguiu, com o poder político dele, ele conseguiu promover o projeto de nacional desenvolvimentismo, né? Esse projeto industrializado, industrializante, etc. Tipo, a base da sociedade não mudou, entendeu? Não se rompeu com essa base da sociedade. Ele apenas simplesmente manteve, ele seguiu com a estrutura que estava e conseguiu se desenvolver. Então não chega a ser revolução, só foi um desenvolvimento econômico, industrial mesmo. Então, mas a busca do regime leninista e depois stalinista
também não era o desenvolvimento econômico? Eles não foram ali também para levar o desenvolvimento econômico e social para a União Soviética? Sim, também tem a questão do desenvolvimento econômico, mas como eu falei, a questão é todo o processo, né? Porque houve lá tanto a participação popular, esse golpe que você falou, a mudança política de absolutismo para ditadura socialista, a mudança econômica semifeudal para uma economia socialista. Então, tem todo esse processo, né? Todo um processo que promoveu grandes mudanças e depois delas vieram o desenvolvimento industrial. O desenvolvimento econômico industrial na União Soviética ou na Coreia do Sul são desenvolvimentos, mas de maneiras diferentes, digamos assim. Então, mas no caso coreano, lógico, proporcionalmente, né, lógico, são economias com escala diferente, mas no caso do desenvolvimento econômico coreano, mais eficaz. Aí qual foi mais eficaz eu já não sei, né, cara? Eu sei que os dois são relevantes, né? Eu falei, por exemplo, já lá no início, né, sobre todo o salto de produtividade que a União Soviética teve, e esse desenvolvimento coreano também tem os seus méritos, então, assim, qual foi melhor aí eu também já não sei, né? Mas o Ah, que eu sei é que a União Soviética foi notável, né? se você pegar os índices de desenvolvimento humano, você vai ver que a Coreia do Sul está lá em cima no ranking. Está sempre entre os 15 primeiros. A Rússia, a Rússia pós-soviética, ficou por mais de 10 anos quase em estado de falência, cara. Entendeu? Então, dependendo do parâmetro que você analisar, entendeu? Embora a União Soviética tenha sido o principal polo adversário das potências democráticas liberais, né? Ou seja, teve um tamanho econômico maior, mas eu acho que em termos de eficácia, a Coreia do Sul me parece mais interessante. Com críticas também, tá? Eu não sou, assim, depois eu vou fazer aqui algumas críticas aqui ao tipo de desenvolvimento coreano, que também não é esse paraíso na Terra, não, entendeu? Por exemplo, até hoje, a média de carga horária semanal de boa parte dos trabalhadores sul-coreanos é 58 horas semanais, entendeu? Não é à toa que tem um alto nível de suicídio na Coreia do Sul. Então, eu não estou dizendo que o tipo de desenvolvimento coreano era o paraíso na Terra. Tem as críticas. Mas você pegar um país, porra, que só tinha agricultura de arroz e transformar ele num polo tecnológico industrial high-tech, como a gente vê hoje em dia, porra, não é um feito desprezível, entendeu? Sim, sim. O problema é que você pegar, por exemplo, IDH ou qualquer outro índice hoje da Coreia do Sul com Rússia é meio complicado, né? Seria bom pegar lá dos anos 80 ou 90, quando tinha a União Soviética mesmo, né? Que a Rússia ela sofreu com o processo liberalizante que ferrou bem com o país, né? Então, seria bom pegar um índice da própria União Soviética, né? Até ali, final da década de 80, no máximo. Eu acho que seria uma comparação melhor, né? E no caso do IDH, pelo que eu saiba, a União Soviética tinha um IDH expressivo, né? Então, não, mas aí é Nunca que tá o citei. problema. O problema é que os dados da época sobre o que estava ocorrendo dentro da União Soviética eram mais difíceis de ser aferidos porque eles camuflavam, entendeu? Tanto que muita gente, assim, muitos players globais não esperavam que a União Soviética ia sucumbir como sucumbiu, entendeu? Então, assim, a União Soviética foi durante muito tempo uma sociedade desabastecida, entendeu? Ela tinha um poderio militar pujante, mas economicamente falando, para o status
de potência global, a sociedade soviética vivia precariamente. É só você ver os carros que eles exportavam. Aqui no Rio de Janeiro teve muito lá da Samara. O carro era uma merda, pô. Entendeu? E era o carro de exportação deles, pô. Entendeu? Eu já vi dados. Tem um professor da USP que é especialista em história da União Soviética que a escassez de telefone fixo que tinha na União Soviética era parelho à escassez de telefone que tinha no Brasil. Entendeu? Aqui nos anos 80 e 90 no Brasil, porra, o cara declarava até o telefone fixo no imposto de renda, pô. Tamanha a carestia por conta da escassez, entendeu? Então, assim, é o que eu tô te falando, a experiência soviética, ela não foi esse mundo de fantasias e alegrias e ilusões, não, entendeu? Por isso que eu tenho um pouco pé atrás com essa experiência da União Soviética. Sim, sim, a União Soviética ela começou a decair, a ter problemas econômicos, acho que foi na década de 80 já, né? Porque era uma economia muito centralizada. A União Soviética tinha uma economia muito planificada, centralizada, e à medida que se desenvolve a tecnologia, fica mais difícil de manejar toda essa complexidade aí de produtos, de demanda por esses produtos. Então, isso é um fator que atrapalha, numa economia muito engessada, começa a ter essas dificuldades quando avança a tecnologia. Então, aproveitando esse gancho aí do que você falou, é, vai ser o último tema aí que a gente vai abordar na live, para a gente entrar nas considerações finais. Você falou agora uma coisa que me suscitou uma perplexidade, né? Que você descreveu aí com pinceladas de mestre essa questão de uma economia é, totalmente estatizada, e aí, conforme a tecnologia vai dando saltos, vai ficando difícil de acompanhar e, usando a tua expressão, de manejar o desenvolvimento tecnológico do país pela via totalmente estatal. E tem um grupo de jovens, são todos professores, ou se não são professores, têm formação, que estão tendo um destaque aí muito grande no YouTube, defendendo essa experiência, né? Colocando essa experiência desses regimes socialistas como algo que tem que ser tomado como inspiração para as esquerdas do Brasil e para o Brasil de uma maneira geral. Tu tem acompanhado? Qual é a tua impressão sobre essa galera que eu acho que é o tal do Ian, tem o outro rapaz lá que é o amigo do Jorge Manuel, que agora Gustavo alguma coisa, um barbudinho, e tem outro Sei, rapaz de sei quem Minas é. aí. Enfim, qual é o teu panorama, assim, qual é a tua visão sobre essa galera e esse tipo de pensamento que eles advogam, né? Porque eles são jovens, né, têm formação, dialogam com a galera do perfil deles e eles estão defendendo essa ideia que, como você descreveu, teve essa dificuldade, né? Que você manejar saltos tecnológicos só assim com um sistema produtivo totalmente estatizado, chega uma hora que parece que ficou paquidérmico, entendeu? Eu queria saber qual é a tua percepção nessa galera aí que tá tendo um bom destaque aí no YouTube e nos podcasts. Como eu falei, né? Eu falei aí na live, né? Que eu acompanho um pouco os vídeos desses caras aí do História Pública, que é o Ian, né? Tem o Gustavo do História Cabeluda. Eles são comunicadores marxistas, né? Só que aí acho que a ideia deles é promover uma comunicação bem simples, né? Para, tipo, quem está sendo introduzido aí no marxismo, né? Eles não são, tipo, às vezes como a própria Tese 11 lá, tem, ou o Jones Manuel, tem também até o Merlin, o pessoal dele, que são pessoas que fazem uma comunicação assim mais sofisticada, né? Eles explicam, detalham os conceitos mais a fundo. Não, assim, mas você acha positivo, assim, você entende que o papel que eles estão exercendo
do ponto de vista